Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar o timão porque tem uma lesão bem conveniente de Rodrigo Garro e eu vou tentar explicar ao máximo essa história para vocês. Um diretor afastado por problemas nos bastidores, também vou falar a respeito, e o timão está em busca da 10ª vitória, a 10ª vitória consecutiva. Isso tem a ver com o comportamento e o planejamento do time nesse começo de 25. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Pessoal, o Rodrigo Garro vai desfalcar o Corinthians nesse começo de temporada e não pela questão pessoal que ele acabou se envolvendo naquele acidente lá na Argentina, no finalzinho das férias, no dia do seu aniversário, pelo qual ele está sendo investigado não, pelo qual ele foi indiciado e está respondendo a esse processo. Não tem nada a ver com isso. Mas, por que eu falo conveniente? Porque não tem nada de pejorativo nisso, tá? É uma lesão, realmente não vou aqui duvidar da medicina. A nota do Corinthians fala em dores que o jogador já vinha sentindo no final da temporada passada, inclusive passando por algumas infiltrações. A nota diz o seguinte, que esses sintomas no joelho vêm sendo monitorados desde abril do ano passado, ou seja, muito tempo, né? Quando o atleta relatou os primeiros sinais de desconforto no local. Ao longo de 24 foram realizados exames de imagem que confirmaram a estabilidade da lesão. Aí a coisa se manteve. Só que aí agora eles resolveram tratar. O jogador está aos cuidados dos médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos do clube. Em casos graves, esse tipo de lesão demanda tratamento cirúrgico, mas no caso do Garro não vai ser preciso. Então, um tratamento mais conservador, como eles chamam, para que ele possa estar a pleno e pegar a sequência de uma temporada que promete ser muito intensa, mas ali na frente, não agora. Então, se tem um momento para preservar o jogador, é esse. E se tem um momento para preservar o Garro dos holofotes, é justamente esse. Então, qual é a minha leitura? É que se une o útil ao agradável. Já tem ocorrido uma preservação do Rodrigo Garro nas postagens do próprio Corinthians, da Corinthians TV, das divulgações das fotos aí, da assessoria de imprensa, e também é uma espécie de dar uma preservada no jogador, um cuidado com a cabeça, para que ele esteja focado em resolver esse problema pessoal, esse drama ali que ele está vivendo, porque não tem como não se afetar com tudo isso. E depois, quando a poeira baixar, né, quando ele resolver essa situação, por tudo que a gente está acompanhando, acho que ele tem uma possibilidade muito forte de uma defesa considerável aí com relação a tudo que vem sendo apontado ao motociclista que acabou falecendo no acidente. Então o Garro acho que vai conseguir ter uma vida tranquila aí daqui a pouco. E nesse momento, enquanto a situação está complicada, ele já trata dessa lesão, desse desconforto, dessas dores no joelho. Isso implica em algumas outras situações. O Corinthians não começará na estreia do Campeonato Paulista, e acho que por algumas semanas, com o time titular que terminou a temporada 24, inclusive com o Breno Bidon, que já falamos aqui, está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano. Então, o Ramon Dias vai poder testar outros jogadores, entre eles, Igor Coronado. Se fala aí na negociação com o Luciano Acosta, né, que poderia ser esse jogador, um substituto para o Garro, mas calma, né, ainda tem muita coisa para acontecer, né? Então, nesse momento, o substituto do Rodrigo Garro será o Igor Coronado. E, cara, eu tava revendo alguns gols bonitos que o Corinthians marcou, essas compilações de internet aí, os golaços do Corinthians em 2024. E aí tem lá belos gols, tem o Romero mesmo, o primeiro gol que ele faz contra o Guarani, um voleio, tem o Memphis Depay de bicicleta contra o Grêmio, tem vários, o Rodrigo Garro cansou de fazer golaço, mas o Coronado, eu vou dizer pra vocês assim, que ele não fez gol feio não, cara. O Coronado não fez nenhum gol feio dos gols que ele marcou. E alguns gols importantes, assim, jogos de Sul-Americana, jogos de Brasileiro. Cara, ele não fez gol feio. O Coronado joga demais, gente, demais. E ele acabou não tendo tanta sequência e às vezes entrava na reta final dos jogos, porque o Garro, cara, o Garro foi o craque, assim, né, junto do Memphis, do Yuri Alberto, o cara foi um dos caras do time e ele jogou uma enormidade. Por isso, ele acabou sendo destaque, jogando tudo. E vejam, né, quando a gente vê a questão do desconforto, quando o Corinthians estava em 3 competições, era visível que o Garro muitas vezes sentia
tanto que o Coronado acabava jogando nas Copas, né, para o Garro jogar no Brasileiro, onde o Corinthians precisava sair daquela situação difícil e tudo mais. Quando a situação normalizou e aí o Corinthians começou a jogar mais espaçado, o Garro fisicamente sobrou. Então, acho que também tem também tem esse impacto aí. E o Coronado, cara, não recebeu tantas oportunidades exatamente por conta da ascensão do Garro. Nesse momento, eu acho que vai ser importante a gente poder ver ele já contra o Bragantino na quinta-feira, dia 16. Depois tem o Velo Clube. Então, esses primeiros jogos aí, se você der uma sequência para o Coronado, a gente vai ter uma ideia aí do que a gente pode esperar também do Camisa 77 para a temporada de 2024. O Pedro Raul, mais uma vez, né, chegou a dizer que não quer ir embora, quer dar a volta por cima. E tem uma informação de bastidores que, obviamente, não é nenhuma novidade, né? O Yuri Alberto dificilmente não vai ser negociado na janela do meio do ano. É um sonho dele, os empresários estão trabalhando para isso e acho que o Pedro Raul está esperando essa brecha. Agora, ele vai precisar, primeiro, ter oportunidades e, ao ter oportunidade, tomara que o Paulista sirva para isso, até para a gente ver o que esperar do Pedro Raul, já que houve um investimento, né, no seu nome, mas ele vai ter que corresponder, né? Esse é o primeiro ponto. A gente tem outras situações para falar nesse vídeo, como, por exemplo, o afastamento de um diretor. Informação de Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Marcelo Mariano, vice-administrativo do Corinthians, será retirado da diretoria pelo presidente Augusto Melo, será afastado por conta das divergências envolvendo o contrato. Agora, o dono da Vaidbet, no último depoimento, disse que não teve intermediário e o Marcelo Mariano foi um dos caras que participou de tudo isso. Enfim, por tantas divergências, digamos assim, depois de um ano praticamente, né, que tudo aconteceu, o diretor agora será retirado, pelo menos é a informação do Ramirinho lá da Rádio Bandeirantes. E para fechar, quero te dizer por que eu comecei o vídeo dizendo que o Corinthians buscava a 10ª seguida. Meio óbvio, né? Terminou o ano com 9 vitórias consecutivas e, ao vencer o Bragantino, o Corinthians terá 10 vitórias, né? Com um intervalo aí da pré-temporada e da mudança de ano. Mas o que eu estou percebendo? Pelos treinamentos, pelas informações que chegam das atividades nesse começo de ano, o Corinthians não vai baixar a guarda nesse começo de ano por ser início de temporada. Claro que tem outros compromissos mais importantes ali na frente, como a própria pré-Libertadores, né, no final de fevereiro. Então daqui um mês e pouquinho aí já tem esse compromisso importante, jogos eliminatórios, passando por essa fase tem outra fase antes da fase de grupos, depois 29 de março já começa o Brasileiro, mas o que eu quero dizer? Apesar desses desfalques que eu falei, né, do Bidon, o próprio Rodrigo Garro, o Corinthians vai começar o Paulista com tudo. A gente tá vendo no Carioca aí, por exemplo, né, o Vasco colocou reservas, moleques, né, o Botafogo também nem definiu o técnico ainda, tá com calma, porque, né, o começo do estadual, muitas vezes, né, os outros clubes, por exemplo, estão lá na pré-temporada nos Estados Unidos, caso do Cruzeiro, do São Paulo. Esqueçam, o Corinthians vai começar com o pé fundo no acelerador, lá embaixo, para já arrancar bem. E mesmo com esses desfalques, o grupo que o Corinthians montou, e muita gente está assustada, né, porque não está contratando e tudo mais, o grupo está formado, gente. Tem uma ou outra questão pontual aí para resolver, mas o grupo do Corinthians está formado e terminou muito bem o ano. E a gente vai ter essa resposta. Claro que o Paulista numa exigência menor, mas assim, Bragantino é time de Série A. Terminou o ano mal, enfim, né? Mas assim, um time de Série A que tem investimento, tá contratando também. E daqui a pouco, cara, começam os clássicos aí e o Corinthians quer performar no Paulista e tem o Paulista como primeiro objetivo. Ou seja, o Corinthians vai em busca desse título e, nesse momento, ouso dizer que é o favorito. É o favorito pela maneira como terminou 24. Eu sei que o Palmeiras sempre vem bem, contratou o Paulinho, o Facundo Torres, está atrás do Andréas Pereira, o Palmeiras do Abel Ferreira é sempre muito forte, mas o Corinthians termina 24 e começa 25, na minha opinião, como favorito a ganhar o estadual. E vai começar com esse pensamento e com a postura dentro de campo desde a primeira rodada. Chega mais! Comenta aqui o que vocês estão achando disso tudo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Vamos falar do Rodrigo Garro, tá? Vamos falar do Rodrigo Garro, que eu acho importante. Hoje eu trouxe para vocês uma informação importante no Almoço com a Fiel. Essa informação mostra que o Garro está extremamente abalado. Tudo isso foi falado ao meio-dia, eu vou atualizar, tá? Eu disse que o Garro estava à parte do elenco,
fazendo alguns trabalhos à parte, não estava participando de muita coisa. Eu falei para vocês que o Garro estava sendo liberado para ficar mais com a família do que com o elenco corintiano. Por exemplo, o Corinthians está concentrado no CT Joaquim Grava, treinando em 2 períodos. O Garro estava sendo liberado para ir para casa depois dos treinos. Claro que o treino que eu falo não é treino no campo tático, que isso nem ocorreu. Já ocorreu o treino no campo físico, tá? Mas o Garro à parte, enfim, não se misturando muito. Né? Ele já estava assim, já bastante abalado, fazendo trabalho com a psicóloga e sendo liberado. Então o Garro não estava dormindo, né, com os demais jogadores. Eu trouxe isso para vocês foi uma surpresa, né? Não o fato do Garro estar abalado, claro, isso jamais seria uma surpresa, mas eu trouxe para vocês o fato, né, do Garro estar sendo liberado, né, para ir para casa, enfim, para ficar com a família. O Corinthians entende, né, nessa visão, que liberar o Garro para casa foi tudo que me falaram ontem à noite, né, que eu passei ontem à noite e hoje de manhã, que eu passei para vocês ao meio-dia, que o Garro indo para casa é melhor para ele estar perto da família, para a recuperação dele psicológica, né, a recuperação dele emocional. Ele não tá nada bem, velho. Eu falei para vocês que você imagina que o Garro ia estar abalado? Claro que você imaginava isso, eu também. Nós estamos falando de um acidente com vítima fatal. Então o Garro estava muito, mas muito realmente abalado, mas o diagnóstico que foi feito dentro do Corinthians pelos profissionais é que realmente é muito mesmo, sabe? Até, enfim, muita gente esperava isso, mas, sabe, parece que até surpreendeu ainda alguém. Já falei sobre isso aqui. E aí, por isso que o Corinthians estava agindo dessa forma, deixando ele com a família. E aí, chega agora no final da tarde, o Corinthians revela uma lesão no nosso querido meia Rodrigo Garro, Primeiro, eu quero dizer aqui, não passa pela minha cabeça nenhum momento, que essa lesão aqui foi forjada, inventada, enfim, não passa pela minha cabeça, sério, tá? Eu já ouvi alguns comentários dos maldosos, mas assim, maldoso tem em todo lugar. Mas enfim, gente, deixa o like aí. O Corinthians está anunciando uma lesão no Garro e eu trouxe para vocês hoje no almoço com a Fiel que o Garro estava sendo liberado da concentração do Corinthians para ficar com a família, tá? Porque ele estava muito abalado. Eu acho que o Corinthians resolveu fazer um tratamento mais intenso, aproveitando que o atleta hoje, psicologicamente, não tem condição de entrar em campo. Eu acredito que é isso, é minha opinião, tá? Já tinha um tratamento para fazer, vamos fazer logo, então. Aproveitar que ele não está com cabeça para entrar em campo, para jogar, alguma coisa desse tipo, vamos aproveitar e vamos fazer isso. Eu já tinha opinado para vocês que eu não acredito, tá? Que o Garro, já tinha falado, não acredito que o Garro estará em campo, já não acreditava que o Garro estaria em campo na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista na próxima quinta-feira. Não acreditava, agora muito mais. Então o Garro está muito abalado, muito mesmo. Outra coisa que eu conversei com o jogador, ele me disse isso. Ele falou, Samir, ele falou pra gente que ele está super preocupado com a repercussão envolvendo a sua família. As pessoas que moram, né, lá na Argentina, a sua esposa, o pessoal que mora aqui, enfim, existe essa... na verdade, eu não sei quem são os familiares dele que ele se preocupa, né, na verdade. Mas o que me falaram é que a preocupação dele é com os familiares, tá? Com os familiares. E não sei quem tá lá na Argentina, de fato, enfim, só me falaram familiares. Mas ele tá muito preocupado, tá? Com a repercussão que envolve os familiares. Eu acredito, cara, que os dias que ele ficou lá, eu acho que ele assistiu o noticiário argentino. Eu tenho meu amigo Bruno Éder lá da Argentina, ele me mandou alguns vídeos de notícias do caso. Rapaz, era só, né, os comentários dos vídeos. Tudo bem que a internet lá é igual aqui, o ser humano, tem gente podre aqui no Brasil, tem gente podre lá na Argentina também, tem gente boa aqui, gente boa lá, entendeu?
os comentários, né? Os comentários são terríveis, meu irmão. Então, assim, eu acho que ele sentiu bastante, tem que estar muito preparado, né? Psicologicamente, né? Para aguentar esse tipo de pressão. E eu acho que o Corinthians, na minha humilde opinião, tá? O Corinthians aproveitou que ele não tinha condição nenhuma de estar em campo, porque eu falei hoje, antes dessa notícia, né? Antes dessa notícia, aqui corre atrás da notícia, e eu avisei antes de sair a notícia da lesão que ele estava abalado e sendo liberado dos treinos para ficar com a família. E que estava muito afastado de muitas coisas lá no clube. Ele estava, né, enfim, sendo poupado de muita coisa. De repente vem a informação da lesão. Então eu, pensando com uma cabeça de gente boa, se é o chinesinho, chinesinho bota terror, né? Ia fazer igual o pessoal da internet. Essa lesão é estranha. Não, não, não. Eu, Samir Carvalho, com uma cabeça, né, boa, eu acredito que o Corinthians pensou, pô, o cara tá mal aqui psicologicamente, não tá legal? Vamos aproveitar já e tratar essa lesão logo. Porque quando ele voltar, já volta bem da cabeça e da perna, né? Entendeu? Acredito eu que o Garro vai demorar um pouquinho para voltar a vestir a camisa do Corinthians. Demorar um pouquinho, vai depender do tempo dessa lesão. Eu vou procurar saber o tempo dessa lesão aí. Mas enfim, tá fora aí da estreia do Paulista. E agora a gente, né, vai ver o Coronado em campo. Será? Deixa eu perguntar para você, torcedor corintiano. Com a saída do Garro, né, do time agora, que ele não vai estar à disposição, vocês acham que o Ramon Dias coloca o Coronado ou vocês acham que ele pode inventar alguma coisa? Qual seria a invenção? Eu tenho uma opinião. Primeiro, minha opinião ela é simples, objetiva, é Coronado e acabou. Por quê? Porque tecnicamente ele é bom. Segundo, precisa ter sequência de jogos. Terceiro, Corinthians não pode mudar o esquema losango. Tem que continuar jogando com 2 atacantes para que o Memphis Depay e o Yuri Alberto venham render. Terceiro, se não for o Coronado, vai ter que mudar o esquema. Para mim é Coronado, meu amigo, e acabou, não tem outra coisa. Porque se for pensar em outra coisa, vai ter que mudar o esquema. Não tem ninguém da base que seja um meia que poderia assumir essa função. Do time atual, o Carrilho pode fazer aquela função? Pode, mas pô, você vai perder o Carrilho na direita. Uma das coisas mais interessantes desse time do Corinthians, não tecnicamente, mas taticamente, é o Carrilho do lado direito. O Carrilho fecha a linha de 5, o Carrilho faz linha de 4, o Carrilho vai para jogar aberto na direita para o Mateuzinho atacar por dentro. Eu já contei que esse é até um segredo que os adversários, alguns não pegaram ainda. Mateuzinho ataca por dentro, o Carrilho vai para o fundo. Cara, essa jogada é top. Você mete o Carrilho centralizado para jogar de costas pro gol, você perde lá um jogador, você perde uma saída boa e talvez o Carrilho não vai render ali. Então não tem, velho. Não tem outro jogador, tá? O Thales Magno joga de meia. Ele não é meia para jogar de costas atrás dos 2 atacantes. Ele não é. A não ser que ele tenha muita moral ali e vire titular. Mas se o Thales Magno entrar no time, o Corinthians passaria a jogar no 4-3-3. Thales Magno aberto de um lado, o Memphis de centroavante e o Yuri Alberto na direita. Depois vem aí 3 jogadores, Carrilho, Raniel e Bidon. Dá para fazer um 4-3-3 assim. Dá para fazer, mas eu não gosto. Eu prefiro o Corinthians num 4-4-2 losango. Essa é a minha opinião em relação aí ao esquema aí do Corinthians, tá? Vai inventar o Romero, estão falando. Então, assim, cara, para mim é Coronado, acabou, não tem conversa, entendeu?